Oi, pessoal. Olá. Bom, estamos com 6 pessoas nos assistindo já. Opa. Falei que eu não estou conseguindo acertar minha cabeça aqui, Eu porque também. Então, é o contrário o negócio, assim. Então é um na negócio hora muito que estranho isso é o aqui. contrário, né? É Oi, verdade. Sabrina. A nossa Sabrina é a nossa fiel A escudeira. Sabrina é a primeira a chegar. É. Boa noite, Sabrina. Saudades, ó. Hoje a gente veio mais organizada, hoje a gente está com a pauta na mão, né, que a Silvana fez. Uhum. Aquele Porque dia alguém também, tem, né? Tava não é que alguém, mas alguém tem que ser organizado aqui. hum, Sabrina. Quem 8 mais tá por aí? pessoas. Falem oi para nós, Eu não pessoas, vejo. porque a gente não Eu não sabe vejo quem o tá aí. número. O Kleberson, pai da Sabrina, também está assistindo. Boa noite, Kleberson. Aproveitem que no início, ó, pouca gente, a gente consegue dar boa noite para todo mundo, depois fica difícil. Isso. Oi, Cleberson. Essa É, família, tá. ó, essa família é 10. O pessoal tá chegando. Oi, Raquel. Ó, Oi, Wanderson. Wanderson. Boa noite, Wanderson. Quanto tempo? A Raquel também chegou. Boa noite. Boa noite. Hoje tá menos chuvoso, tá menos frio do que da outra vez. É verdade, eu tô até de manga curta aqui. Eu Né? Eu sou tô de encalorada. casaco porque vai que começa a dar frio, né? É. Mas hoje o dia foi corrido. Então vamos começar conversando com o pessoal. Quem chegou, Uhum. já que o pessoal que chegou cedo, a gente vai Isso, já vai estar privilegiando aí, né? Então, isso. bem-vindos, né? Eu tô aqui tô olhando a pauta. Bem-vindos à nossa segunda live, né? A gente tá, ó, o Mauro tá falando oi pra gente também. Oi, Mauro, tudo bem? A gente gostou tanto da conversa que a gente teve na primeira, que a gente veio conversar um pouquinho sobre como que estão esses superdotados em casa. E uma coisa que está deixando a gente feliz, eu não acho que posso falar pela Silvana também, é que parece que agora deslanchou até live de superdotado, né? Uhum, Porque verdade. né, todo dia, oi Geise, todo dia tinha live de autista, nada É contra as verdade. lives de autistas. Né? A gente Precisam sabe. também. Claro que precisa, a gente sabe de toda a dificuldade, toda, né, a complexidade, e isso a gente vive também no nosso dia a dia na educação especial. Isso, isso. Só que a gente ficou bem feliz, então tem hoje, teve algumas aí do Combrage, começou a se organizar, a falar um pouco sobre política, sobre inclusão. Amanhã Uhum, temos a Maria Lúcia Sabatella, que vai conversar também um pouquinho isso. sobre superdotação. Segunda-feira, nós temos a live do mentorial, né? A Bartira Trancoso, que vai estar Uhum. fazendo a mediação, Eliane Titon e a Paula Sakaguchi. Algumas, Paula algumas Sakaguchi. pessoas comentaram comigo sobre a live da Maria Lúcia também, né? Porque a gente acaba falando sobre todas. Enfim, nós trabalhamos todas no mesmo segmento, apoiamos uma o trabalho da outra, sempre foi assim. E na live da Maria Lúcia também as pessoas já comentaram que tem questões muito importantes que já se identificaram pela chamada da live, então Isso, né? amanhã não percam, que eu não vou perder também. A gente vai estar lá assistindo, tietando também. E daí na segunda-feira, eu não lembro bem o horário, mas está lá no meu Face, do pessoal do Mentorial, se não me engano, é 20 horas também, do pessoal do Mentorial na Se eu não lembro o horário segunda-feira. também. Mas é bem legal porque tem muitas coisas na minha dissertação, assim, para eu começar a embasar minha dissertação, que eu vi na dissertação da Paula Sakaguchi, é uma pessoa muito interessante, e eu tive o privilégio de assistir também a defesa de dissertação da Eliane Titon. Então, são pessoas, assim, muito comprometidas com a causa. A gente fala assim que nós somos poucos. Se for ver, nós somos poucas pessoas que trabalham no âmbito da educação especial, são poucas pessoas que trabalham com as altas habilidades de superdotação. Então, a gente acaba Uhum. meio que se conhecendo, nem que seja por textos, os textos que a gente Sim, lê, a gente acaba se conhecendo. Mas mas agora que a gente normalmente já está com a 13 gente pessoas, com encontra. um número Então, bonito, né, Suzana? Daiane, bonito. Oi, Daiane, Daiane. boa noite. Lucinéia está Tudo participando. bem? Gente. O Rodrigo, pai do Isaac, está É que você está participando. controlando quem entra, eu só estou controlando quem dá oi. Isso.
Eu estou controlando quem entra, porque eu não tenho a quantidade de pessoas aqui, gente, até por isso que eu preciso ficar olhando para o celular aqui do lado, tá? Porque para mim não aparece como para a Cris, é diferente. Isso. Né? Então, a Sil consegue ver quem está entrando e eu estou conseguindo ver quantas pessoas tem. Então, Sil, vamos lá, né? Para quem aqui, bom, não sabemos se tem alguém aqui que não nos conhece, mas caso tenha alguém que não nos conhece, eu sou a Cristiane, eu sou psicóloga, eu sou especialista em psicologia escolar educacional, trabalho com educação especial e tenho interesse de pesquisa e de trabalho e de estudo na área das altas habilidades e superdotação. Desde 2006 eu estou me aventurando aí nessa área, então, e trabalho junto com a Silvana desde 2015. 15. Estamos no 6º ano de trabalho juntas. Então, agora é a tua vez. Então, eu sou a Silvana, né? Nós temos página no Facebook, quem quiser seguir também, algumas publicações que a gente faz. Eu trabalho com sala de recurso multifuncional no município de Pinhais, né? A minha formação é em letras, pedagogia e especialização em psicopedagogia. E trabalho, então, com atendimento de alunos superdotados no município de Pinhais. O Josiel, mas está dizendo que a Adriana, deve ser o Josiel e a Adriana, mãe da Helena, que está falando oi pra gente. Tudo bom, Adriana? Que bom que você está aqui. Né? Provável, altas habilidades. Opa, vamos ver assim. Vamos ver se você consegue identificar. Eu conversei com uma professora também na semana passada e comentei com ela que a gente já está fazendo salário porque ela tem filhos gêmeos e ela comentou que um dos gêmeos ela está notando assim algumas questões de altas habilidades também, né? Então... E a gente vai falar um pouquinho especificamente hoje, vamos falar dos indicadores, né, de um modo geral, mas eu vou abordar um pouquinho esse aspecto dos indicadores nessa fase mesmo da educação infantil. Então, quem tem criança também, né, nessa faixa etária aí, né, presta atenção nesses indicadores aí, que normalmente são combinados, não são isolados, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vamos começar falando, então, quem que travou? A Cris? Vamos começar falando, então, sobre o início. Tem mais gente entrando, a Mônica, Louise, boa noite. Elioenai, participando também. Tatiane, Isabel, bastante pessoas, amigas aí participando da live. A Cris travou um pouquinho, provavelmente já retorne. Vamos começar falando do que inspirou, então, principalmente a Cristiane, que pensou nessa temática com relação à abertura da caixa de Pandora. Acho que a Cris teve problemas com a conexão. Cristiane caiu, com certeza já retorna. Estamos falando um pouquinho do que a gente costuma conversar com os pais, com os familiares, né? Dos dois tipos de superdotação, acadêmica e a superdotação criativa, né? E a Cristiane vai abordar essa questão das habilidades acadêmicas nos alunos um pouco maiores, o perfil de alunos um pouco maiores que nós temos, e a questão da avaliação, e eu vou falar dos alunos especificamente da educação infantil, porque eu venho trabalhando desde o ano de 2015 com esse público também da educação infantil. Deixa eu ver quem mais está participando. Eu não tenho a quantidade de pessoas aqui. Essa fica para a Cristiane ter o controle. Caiu, né? Cris caiu, acho, né? Já retorna. Então, vamos falando... Eu vou deixar para a Cristiane abordar a questão da caixa de Pandora, porque foi ela que pensou nesse título também. Eu acho bom a gente intercalar esse assunto, acho que vai ser bem bacana. Vamos começar falando um pouquinho dos alunos acadêmicos que nós temos, né? Então, a gente vai falar de alguns indicadores desses alunos, tá? A gente pensa que indicadores de alunos acadêmicos são aqueles que tiram notas muito altas na escola, normalmente, né? Nem sempre, porque o que a gente tem dito com relação às altas habilidades de superdotação e que a gente tem visto na literatura é que o aluno ele não é bom em todas as áreas do conhecimento. Né? Em algumas áreas ele pode tirar notas razoáveis e algumas ele se destacar muito, tá? Então, o fator dessa criança tirar
e bem em todas as áreas do conhecimento na escola, não necessariamente vai caracterizar a superdotação. A gente sempre também, baseado em literatura, a gente coloca aqui fatores, indicadores para altas habilidades devem ser combinados, né? Geralmente, eles não aparecem de forma isolada, tá? Eles gostam muito de fazer perguntas, são crianças realmente muito curiosas, né? Em meio ao ambiente escolar, são aquelas crianças que normalmente vão ficar perguntando o tempo todo, que querem se aprofundar realmente em algum assunto em específico. Aqueles que a gente costuma dizer que às vezes estão até atrapalhando um pouco a aula, e a gente precisa esperar, então, né, pedir para que espere para fazer uma pergunta no momento mais adequado. Mas para os superdotados, às vezes não é tão fácil esperar para suprir essa necessidade, tá? Obrigada, Louise. São alunos também que aprendem com muita rapidez, né? A memória do superdotado é algo assim bem marcante, né? Eles aprendem tudo muito rapidamente e isso pode trazer uma certa desvantagem também, às vezes, para o professor em sala de aula, quando os outros alunos ainda demoram um pouco para apreender esse conteúdo. Então, o superdotado exige muito mais no ambiente acadêmico, porque precisa de mais enriquecimento curricular e de aprofundamento nesse sentido, tá? Ter boa memória, né, então, que faz com que esse aprendizado se efetive, né, com mais rapidez, certo? Apresenta geralmente também um bom vocabulário, né? São crianças assim que vêm falando, apresentam um vocabulário rebuscado, digamos assim. São crianças que usam alguns termos e algumas palavras que geralmente a gente não vê, não ouve no meio acadêmico para crianças de determinadas idades, né? Por exemplo, eu estava uma vez fazendo com as crianças uma composição com massinha de modelar. E nós montamos, assim, uma página, né, de modelagens a partir de moldes, onde tinham árvores, onde tinham animais, enfim. Eu modelei uma árvore e coloquei perto dessa composição, e o aluno, de acordo com o que ele viu o tamanho dos animais, ele viu o tamanho da árvore, ele me disse assim, professora, isso não é uma árvore, é um arbusto. Então, assim, arbusto, né? Qual criança com 6 anos que geralmente, 6, 7 anos, utiliza um vocabulário assim? Então, a gente percebe que é bem rebuscado, eles prestam muita atenção, eles gravam tudo com facilidade, né? Isso pode ter vindo de alguma coisa que a criança ouviu na televisão, pode ser que ele tenha ouvido a conversa de um adulto, e eles acabam colocando termos na sua fala que são muito adequados e apropriados para o momento. Não voltou ainda. Nós precisamos também falar que o superdotado, ele geralmente não precisa de repetição do conteúdo, né? E isso pode trazer também alguns problemas, tanto no relacionamento com a família, com relação ao ambiente acadêmico também, porque se torna chato para ele, né? Repetitivo, entediante, né? Por isso que a gente está atendendo essas crianças em sala de recursos multifuncionais e em contato com os professores do ensino regular, para mediar essas questões e proporcionar, né, sugerir um enriquecimento curricular. Voltei! Oi, voltou, Cris! Estou mandando bala aqui. Não, mande bala. Foi difícil porque piscou a luz aqui, daí caiu a internet, até voltar foi meio complexo aqui. Acontece. Comecei falando, deixei para a gente falar da caixa de Pandora depois, tá? Tá. Para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo, porque a gente tem essa horinha aí. Estou falando sobre as características dos superdotados, então, acadêmicos, certo? Perfeito. Já falei da questão da boa memória, já falei, estou lá na apresentação do vocabulário mais rebuscado, um vocabulário mais enriquecido. Se você quiser continuar. Então, gente, uma coisa que a gente vê que é muito importante, você comentou dos acadêmicos e dos produtivos criativos? Comecei falando desses dois perfis e estou falando agora dos indicadores dos acadêmicos. O acadêmico é o superdotado mais fácil da gente encontrar. E é aquele que, usualmente, os professores encaminham para a gente com a suspeita, ou que as famílias encaminham para a gente com a suspeita que tem as altas habilidades de superdotação. É aquele que ele está
voltado para as atividades da escola, ele consegue se organizar. A gente tem alguns aí que, né, quando nós comentamos, né, na primeira live, que estão sofrendo bastante aí com a falta da estrutura da escola. Eles se dão bem nas disciplinas escolares, não quer dizer que ele vai se dar bem em todas as disciplinas escolares. Comentei, né? Mas esse aspecto. Isso, só que ele tem essa vinculação com o ambiente acadêmico, né? A Silvana gosta mais do termo escolares, eu acabei não pesquisando aí eu gosto desse termo, que eles são tradução. Porque ele vem determinar realmente esse vínculo que o acadêmico tem com a escola, com o conhecimento, na verdade, né? É aquele que busca saber mais, ele busca se aprofundar nas disciplinas. Então, quando a gente tem um superdotado acadêmico na escola, é muito tranquilo para ele aprofundar no assunto, principalmente se é um assunto de interesse. Então, é aquele que pode ser um candidato para aceleração de série, é aquele que pode ser um candidato para aceleração de currículo, que é importante a gente entender que são duas coisas diferentes, né? Até a gente vai falar um pouquinho do aspecto emocional, isso é bem importante. Então, de muita adequação de conteúdo para ele também, né? Mesmo que ele não é aumentar a quantidade, né, Silvia? É importante falar isso. Não é aumentar a quantidade de matéria. Então, vamos dar um exemplo. A criança vai muito bem na matemática, ela tem um excelente raciocínio lógico, ela gosta desses desafios, ela gosta de resolver situações, problema. Nossa, ele é tão bom nisso, o que o professor pensa? Vou mandar 20 problemas para ele fazer. E daí você mata o superdotado nessa, né? Você já vai matar o aluno que é típico, imagina o superdotado, né? Eu tinha um aluno que eu atendia na clínica, ele era pequeno, e daí ele falava para mim, era muito engraçadinho, a Silvana sabe dessa história, ele olhava para mim e falava assim, ele tinha umas bochechinhas gordinhas, daí ele falava assim, eu não sei por que a professora está me colocando tanto problema de matemática, porque eu já entendi aquela situação. Então, isso um dos fatores importantes para ser observado no acadêmico é isso. Ele aprende rápido. Quando você entrou, eu estava falando exatamente sobre isso, né? E que pode ser entediante para ele esse ambiente escolar quando a gente começa com a repetição, né? E por isso que eles precisam desse atendimento em sala de recurso multifuncional, e por isso que a gente precisa fazer o tempo todo essa mediação entre esse aluno, família e professor, né? Para que não se torne esse tipo de ambiente para eles. Você tinha comentado a boa memória, então eu sinto muito informar para vocês, mas posts de Facebook que falam que, nossa, se você tem, pesquisas indicam que se você tem pouca dificuldade de memória, você pode ser superdotado, esquece, enterra isso, deleta, porque o superdotado, ele tem boa memória. Ele guarda, ele tem. Não quer dizer que ele decore as coisas, isso é importante também a gente falar. Isso. Porque seja acadêmico, seja produtivo, criativo, uma pessoa superdotada, ela não repete o que ela leu. Ela não fala assim, no livro dizia, sabe, citações de livro, porque fulano... Não, ela faz uma interpretação de acordo daquilo que ela leu, daquilo que ela absorveu, muitas vezes de várias fontes, e isso, gente, a gente faz isso no trabalho acadêmico quando adulto, mas isso uma criança de 7 anos de idade faz. Então, e isso eu faço também nos atendimentos, acho importante colocar que desde cedo, já quando a gente começa a trabalhar com pesquisas, eu dou ênfase para essa questão, para que as crianças procurem várias fontes diferentes para então formar uma opinião, né, para então elas escreverem sobre o assunto, que é o que a gente encontra na legislação, que é maximizar o potencial, né? Então, se eu não trabalhar dessa forma, eu não estou maximizando esse potencial. Né? Isso, exatamente. Eu até, um ex-aluno meu aí, que eu conversei com ele faz umas 2 semanas, ele comentou comigo assim, eu não tenho boa memória, só que esse eu conheço dele desde que ele tem 8 anos de idade, eu até acho que eu já entendi o porquê que ele me falou isso, né? Então, às vezes, vai para a área de interesse, porque ele tem foco direcionado para aquela tarefa. Então, pode ser que outros detalhes, outras situações para ele sejam assim, não sejam interessantes para ele poder estar guardando na memória. Então, a gente tem... é importante também vocês estarem entendendo que aqui não é tudo, né? A Silvana já deve ter comentado isso, não é tudo isso que a gente está falando numa mesma pessoa,
tá? Exatamente. Mas assim, e não é na mesma intensidade também, tá? Mas E isso outra bem... coisa que eu já fiz questão de evidenciar, que também não é só um fator, geralmente a gente vê fatores combinados, né? Não dá para dizer assim, tem um vocabulário extremamente rebuscado, né, tem um vocabulário rico, é superdotado. Também não dá para dizer, porque a gente tem que fazer toda uma análise de vários fatores que estão em conjunto. Isso, perfeito, né? Ele, então, como eu comentei também, ele tem, assim, esse foco para atividade, foco da atividade e do interesse dele. Então, não é o que você quer que ele vá fazer. Então, pode ser que ele esqueça de tomar banho, ele esqueça de comer, ele não durma, porque a gente já teve criança que falava que dormir era perder tempo. Né? Então, às vezes isso acontece mesmo. Ou então a gente marcar alguma atividade como uma atividade externa, por exemplo, e não dormir esperando chegar o dia por conta da ansiedade. Isso. Aí o que a gente faz? A gente não vai deixar de dizer para ele que isso vai acontecer daqui a 5 dias, mas a gente vai trabalhar com ele o calendário para diminuir essa ansiedade e riscando lá, dia a dia, né? Isso. A Daiane está comentando que o Caio fala que não tem boa memória. É história do Caio, porque se você for falar do assunto que é da área de interesse dele, ele vai lembrar de detalhes. Ele fala o tempo todo. Eu acho, bem isso. Eu acho que ele se apega. O Caio eu posso falar porque ele é meu, né? Porque eu digo depois que vão para minha sala, gente, são todos meus também. A gente toma conta. O Caio é bem isso mesmo. Ele acaba dizendo que não tem boa memória para aquilo que não é de interesse, mas isso acontece com a gente também, né? A gente acaba não lembrando aquilo que não foi tão interessante, aquilo que a gente não teve muito foco, mas o que for de interesse dele, ele vai lembrar perfeitamente, com riqueza de detalhes. Isso. A Adriana tá perguntando a respeito de como que faz para frequentar a sala de recursos, se deve ser caminhado pela escola. Guarda essa tua pergunta que a gente vai responder, tá? E se a gente não responder, depois você pergunta de novo. Mas assim, se a gente não responder o contento da tua dúvida, você pergunta de novo. Mas a gente vai estar respondendo isso sim. Outras situações que a gente percebe também, ele tem prazer na leitura, tem prazer na busca do conhecimento. Então, a gente entende leitura, mas também pode ser procurar conhecimentos na internet, pode ser livro, pode ser biblioteca, pode ser revista, pode ser vídeo, pode ser YouTube, pode ser conversando com pessoas que têm, às vezes, expertise naquela situação. E uma coisa que me chama muito a atenção é que eles vinculam um assunto com o outro e faz sentido. Então, assim, eu vou dar um exemplo de uns alunos da Silvana, de uns anos atrás, eram uns 4 menininhos lá, que agora estão 4 mocinhos já, né? Eu cheguei na sala dela e eles estavam conversando a determinado assunto, olharam para mim e falaram assim, qual dos 4 elementos que você acha que é o mais poderoso? Eu falei assim, mas nem boa tarde não teve aquele dia, né? Então, vamos conversar. Não, eu sei que a gente começou nessa dos 4 elementos, começamos a fazer a análise dos elementos, um em relação ao outro, e a coisa foi, o papo fluiu, e a coisa caminhou, e nós fomos parar no Naruto. E tinha sentido. Tinha sentido. Tudo aquilo que foi conversado tinha sentido. Isso. Então, às vezes, você pergunta para a criança, mas da onde que você tirou isso, criatura do Senhor? Não, tem sentido. E ele tem uma linha de pensamento que ele consegue entender e voltar. Então, essa flexibilidade cognitiva, essa reversibilidade de pensamento, ele consegue voltar onde ele começou para poder te explicar por que ele chegou naquela conclusão. Isso. Eu costumo dizer assim, que a gente não sabe como eles sabem, mas eles sabem. A gente não sabe de que fonte veio aquela informação, né? Se é de um filme, se é de um documentário, se é de algum adulto que ele ouviu a conversa, mas realmente eles sabem. Porque eles também não costumam reproduzir algo que eles não acreditam, né? E que eles não acham que não tenha sentido e não seja verdadeiro. Exato. O que mais? Tô com a cola aqui, tá, gente? Porque muita coisa para lembrar, então eu tô com a cola aqui, né? Então, isso aqui é uma coisa que a Silvana comenta muito. Ele é um consumidor do conhecimento. É verdade. Eu gosto de falar que ele é o consumidor, né? Ele é o consumidor do conhecimento. Tudo quer saber mais, né? E, às vezes, ele busca livros técnicos, que são livros que para adultos ou livros para estudantes que não são da faixa etária dele, porque ele precisa entender aquele fundamento. Isso é bem interessante. O acadêmico, normalmente, só que eu já vou fazer um parêntese
gigante aqui tende a agradar os professores. Nem sempre. Isso a gente está trazendo da literatura. Nem sempre. Isso. A gente vê que a grande maioria, mas nem todos. Exatamente. O que a gente já está no confronto, porque eu vou dizer, professores que estiverem nos assistindo, pode ser que ele saiba mais do que você, sim. Né? Então ele acaba confrontando, vai querer fazer como explicar o lado dele, esse tipo de coisa, sabe? Então assim, daí acaba confrontando, depende muito da forma que o professor vai entender como que ele está se colocando ali. E tudo se torna mais leve para trabalhar com superdotado. Imagina, que nem eu tinha turma com 20 ano passado, mais um tanto da escola que fazia um curso de desenho. Acho que ao todo eu atendia umas 40 crianças, né? E alguns tinham superdotação em algumas áreas do conhecimento, e alguns em específico no desenho, né? Artístico, que é o que a gente estava fazendo curso no ano passado. Imagine se eu fosse confrontar com todas essas crianças realmente, né? Então, assim, eu teria, então, quantos embates, né, em sala de aula todos os dias, em sala de atendimentos? Que a gente precisa se aproximar realmente e ouvir bastante essas crianças, né? Isso, a Adriana está comentando aqui que é consumidor insaciável, nada de dar qualquer resposta às perguntas, tem que fazer sentido. Exatamente. Isso que a Raquel comentou aqui em cima, o faz sentido. Tem que fazer sentido, porque senão... Então, assim, a gente pode, né, eu não, ainda comentar um pouco, quando fica adulto, é um sofrimento no mundo do trabalho. Isso eu li um artigo no começo, no meio do ano passado. Eu sei disso na prática. Eu sei disso bem na prática, né? O mundo do trabalho é um sofrimento desgraçado, porque, assim, algumas regras, elas são tão sem sentido, só que a gente acaba acatando, só que demanda de muito trabalho, de muita orientação, durante o tempo inteiro de vida, né, começando lá pequeno, para poder entender que nem sempre a gente vai conseguir fazer valer o que a gente pensa. Né? E daí, enquanto adulto, ele precisa entender... Sofre muito. E é uma intensidade nesse sofrimento que não é como de qualquer pessoa, né? Essa que é a questão, né? Uma intensidade maior, explosiva, enfim, né? Até nos aspectos emocionais, né, que a gente também comenta. Então, o que acontece no aspecto emocional que a gente nota de diferença? Então, durante muito tempo, a literatura trouxe que havia desajuste socioemocional no superdotado. Até que se começou a fazer pesquisa sobre isso, e assim, verifica-se que não é necessariamente um desajuste, não acontece não é que seja desorganizada, essa assincronia no desenvolvimento, coloca assim, o superdotado ele é tão inteligente, mas ele acaba sendo imaturo emocionalmente. Não é bem assim, né? Então, as pesquisas dessa área, as pesquisas em relação ao desenvolvimento socioemocional do superdotado, até por relato dos próprios superdotados e relato dos familiares deles e programas que estão sendo feitos para trabalhar esses aspectos socioemocionais, estão entendendo as habilidades sociais, as competências emocionais, a capacidade de ser assertivo numa determinada situação, de compreender as regras sociais que estão envolvendo aquela determinada situação. Então, assim, ele consegue dar conta disso. Então, ele tem um desenvolvimento. Só que uma coisa que chama muito atenção e que a gente vê muito claramente no dia a dia com a experiência é a sensibilidade, a hipersensibilidade. Então, ele é muito... São duas coisas que se juntam. A hipersensibilidade, assim, ele sofre mesmo. E não é um sofrimento de falar de boca para fora, é um sofrimento que vem de dentro. Então, por exemplo, se tem um amigo, digamos que tem um melhor amigo, vamos pensar numa criança de 7, 8, 9 anos. Então, tem um melhor amigo, e esse melhor amigo tinha um cachorro, e esse cachorro, ele era a paixão da vida do melhor amigo. E o cachorro morreu, e o amigo está muito triste. Claro, o superdotado, que é o amigo, ele vai sofrer junto. E ele não vai sofrer só para fazer companhia, ele vai sentir aquilo na pele dele. E também não é só... Isso, ele sente a dor do outro. Assim como ele fica muito alegre, muito feliz, então ele tem uma capacidade de empatia extremamente bem desenvolvida. Aí que entra um dos diagnósticos diferenciais de um autista de alto funcionamento e de um superdotado. Né? Não quer dizer que o autista não possa ser superdotado, porque existe a dupla excepcionalidade. Mas, às vezes, a gente vê a diferencial aí, né?
Não é que a pessoa autista, ela tem uma empatia emocional, então ela até tenta, né? Só que ela tem uma dificuldade de se colocar por conta da neurofuncionalidade, né? Então, aí que a gente vê. Então, o superdotado, ele é extremamente empático. Ele é empático, ele tem alteridade, ele consegue se colocar no lugar do outro, ele consegue vivenciar a situação como se fosse no contexto daquele outro. Né? Então, isso é algo muito, muito importante de estar observando nas crianças. E não só em relação às pessoas, em relação à natureza, em relação aos animaizinhos, em relação a situações, por exemplo, ele pode sair na rua, se ele vê alguém que está andando descalço, uma pessoa, um morador de rua, um carrinheiro, que está descalço, ele vai dar um jeito de arranjar um chinelo para aquela pessoa. Com relação a recursos, a gente tem muitos exemplos com relação a isso, né? Com relação a recursos hídricos também, são os que fazem mais campanha, de repente, com relação a economizar, né? A água, economizar luz, enfim, eles têm bastante sensibilidade com relação a essas questões também. Outra coisa, Cris, que eu gostaria de colocar, eu já falei na live anterior, mas assim, talvez não estejam as mesmas pessoas, e acho importante sempre a gente falar sobre isso, que o acadêmico é aquele, a gente já vai fazendo esse contraponto, porque talvez o nosso tempo extrapole, né? Não, mas a gente vai ficando, porque como não é Instagram, não vão mandar a gente embora. É verdade. E assim, eu acho bem importante, eu coloco o acadêmico como consumidor do conhecimento, porque dificilmente, raramente, o que você vai apresentar para ele não vai interessar. Ele costuma comprar suas ideias mesmo, né? E se aprofundar. Agora, o criativo produtivo já não é tão fácil de convencer, né? Precisa vir dele, realmente. Ele precisa colocar suas ideias, a sua criatividade, né? Ele precisa colocar isso o tempo todo em evidência. Então, é mais fácil a gente convencer, desenvolver um projeto, realizar alguma atividade, do que o aluno acadêmico. E aí também que a gente tem muitas questões em sala de aula, principalmente para os criativos produtivos. Porque, como a Cris falou, o acadêmico, digamos assim, ele é muito ajustado no ambiente escolar e ele gosta desse ambiente, né? Agora, o criativo produtivo, não, as regras normalmente partem dele, né? É como ele pensa, é como ele imagina o mundo e é como ele está imaginando cada situação. E ele tem realmente razão, né? Ele realmente tem razão nas coisas que ele fala, ele consegue ver as coisas de forma diferente. Então, assim, eu falei para vocês que o primeiro ponto era nessa intensidade emocional. O segundo ponto, e outro ponto importante da intensidade emocional é em relação à sensibilidade. Então, primeiro ponto, dividiu. Primeiro na empatia, segundo agora na sensibilidade. Seja a sensibilidade relativa aos órgãos dos sentidos, tato, visão, audição, olfato e gustação, seja em relação emocional. Então, o primeiro aspecto, em relação aos órgãos dos sentidos, é o elástico da meia, que é insuportável. A dobrinha, sabe quando tem aquela pontinha da meia que fica no dedinho do pé, quando a gente bota no tênis, tem que puxar para cima, porque é insuportável, dói de doer, de machucar, de chorar. Então, a criança... O elástico da calça que fica em cima do umbigo o tempo todo e a pessoa fica tirando dali, né? Roupa que é roupa... Eu costumo falar, eu falo por mim, tem que ser roupa mole. Meus casaquinhos velhinhos, ó. Roupa dura. Tecido. O tecido que é duro, o tecido que não tem maleabilidade, por exemplo. Tem uns que não usam calçadinhos, mas nem que mate, nem que esquarteje. Não usa. Quando é adulto, como que faz para a pessoa entrar na roupa social? Vai ser educador físico daí. O psicólogo de criança. Ele vai ser psicólogo de criança, que nem eu. Ou então vai ser aquele que vai no casamento de tênis, infelizmente. Exatamente. Não tem jeito, né? Outra coisa, na alimentação, se tem alguns determinados odores que ele não come por causa do cheiro, não come por causa da textura, ou às vezes não come por conta da cor do alimento, da forma do aspecto do alimento. Não é autista, tem superdotado também. Então, também. E assim, é insuportável aquilo. Não dá conta, não é frescura, não é birra, não é manha, não dá conta. Alguns tipos de perfumes, alguns tipos de luzes. A Geise está comentando, e a Raquel também, das etiquetas da roupa. Não, eu acho que é tão
necessário. Eu adoro a Hering. A Hering carimba a roupa, não tem etiqueta na roupa. Se bem que a questão da etiqueta, gente, antigamente eram tudo 100% algodão, né? Agora, se você pegar o tanto de plástico que vem na etiqueta ali, qualquer um acaba virando também superdotado, porque é insuportável para qualquer pessoa, essas etiquetas, né? E, assim, casos de alergias é muito comum também. Alergia é muito frequente. Às vezes, um mosquitinho mordeu, mas a alergia se apresenta no corpo inteiro. Uma picadinha só, mas assim, a alergia se apresenta em tudo, né? E daí, então, esses são os aspectos, né? E daí a gente vai dar sensibilidade emocional. Raquel, eu vou ter que usar o teu filho emprestado, avisa para ele aí. É uma coisa que eu não consigo esquecer na minha cabeça, que ele estava lá numa determinada situação de desavença com colegas na escola, e chegou para a mãe comentando, mas por que você não encara, então, essas pessoas e não sei o quê, né? Essa determinada pessoa aí que está te provocando, que está te xingando, que está falando que vai te bater. E daí ele chegou para ela e comentando assim, você quer recolher o meu cadáver esticado na rua? Eu lembro. Lembra disso? Então, assim, não é teatro, não é drama. Ele sente dessa maneira, né? A gente já teve o caso de uma aluna que a gente acompanha meio de longe, porque não mora mais no município, não é atendida mais pela gente. Até conversei com a mãe dela essa semana, uns 10 dias atrás, que ela chorava. A que entrava no banho. A do banho. Então ela tinha o banho cronometrado, era 5 minutos de banho, mas ela tinha o cabelo comprido, né? Mas cronometrado na cabeça dela, né? Era 5 minutos de banho? Era 5 minutos de banho, só que ela tinha o cabelo comprido, tinha gente que tinha que lavar o cabelo e demorava mais. Então ela chorava. Então ela não estava chorando de manhã. Chorava de escorrer lágrima, não é, tá? Chorava porque ela ia acabar com a água do planeta. Louca de certo, né? Porque agora a gente está aqui contando o dia que a gente lava o cabelo. Exatamente, eu sou dessas também. Né? Então, assim, é algo muito importante. Então, se a gente junta essa questão emocional do superdotado, e a gente tem outra questão muito importante, que é da justiça. Então, são pessoas extremamente justas. E não é justiça baseado na lei, baseado na regra feita pelos... Simone, ainda bem que você chegou, porque daqui a pouco eu vou começar a falar da Simone também. Né? A gente começar a falar do filho do alheio aqui. Ela tem dois filhos. A Simone pariu 2 filhos que são meus, tá? Já passaram por mim também, enfim, a gente conhece aí então, assim, a galerinha. A nossa galera aqui. Então, assim, a questão da justiça... a questão da justiça, a Simone sabe bem. É a Simone mesmo, né? Então, assim, é de uma justiça universal, do que é certo. Sabe aquele ditado do que o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, o que é errado, mesmo que todo mundo faça? Então, essa é uma das máximas do superdotado. O que é certo, é certo. Então, para ele não existe jeitinho. E como a Silvana vai lembrar bem, não existe gambiarra. Não existe, porque eles detestam esse termo. Eu tinha um que agora também não está nos atendimentos mais, né? Já foi fazer um outro curso preparatório, e que o que ele dizia para mim, eu detesto essa palavra gambiarra. Assim como eles têm um vocabulário rebuscado, eles têm um ranço com determinadas palavras também, que eles não usam de jeito nenhum. E aquilo que representa, né? Que representa aquela situação. Então, isso é algo bem importante para a gente estar lembrando. Até a Adriana está comentando aqui da Helena, né? Que sofre quando vê o lixo jogado na rua, esse tipo de coisa. Então, são situações importantes para estar observando. E a Tamires estava perguntando aqui a diferença da facilidade de aprendizagem e para identificar se realmente é superdotação ou se é facilidade de aprendizagem. Vou pedir para vocês duas guardarem que nós vamos responder. Acredito que nós vamos conseguir responder isso. Temos que voltar nas 2 perguntas lá. Essa alergia é novidade, eu não sabia da relação, sofremos isso desde bebê. E rinite, não só alergia de pele também, né? Rinites alérgicas que podem vir a fazer uma sinusite, isso também é bastante comum.
tá? Exatamente. Porque está muito ligada, as alergias, hoje em dia, a gente sabe que está muito ligada à questão emocional, né? Então, assim, quando não se trabalha muito bem a questão emocional, a alergia realmente vem dar uma resposta. Seja por meio físico, seja pela rinite, enfim, ela dá uma Até resposta. quando adulto, Tamires. Exato. Até quando adulto. Porque uma vez, vou contar para vocês também, que uma vez superdotado, sempre superdotado, né? Só vai mudando, assim. Isso, por isso que a gente quis tanto falar com vocês dos indicadores da indicação e da identidade. Por isso que essa cacofonia, ela é de propósito, né? Então, por isso da importância dessa identidade para você saber se definir, para você saber que algumas situações realmente são típicas do superdotado. Tá? As pessoas, mesmo sendo adultas, elas podem não receber mais o estímulo necessário, né, de forma a demonstrar a sua superdotação, de forma a não demonstrar todo o seu conhecimento, mas, assim, não deixa de ser superdotados, não deixam de ser superdotados. Mas, assim, o que se não receber estímulos, o que não, pode trazer sérios problemas também na vida adulta. Isso, porque a gente comentou, né, logo também na primeira, que é metade biológico, né? Só que a gente tem o fator ambiental como extremamente importante. É uma relação, né? Então a gente tem, a gente precisa fazer com que esse potencial seja descoberto, seja entendido, seja trabalhado, né? Para poder ter, para que a gente tenha um adulto feliz. Eu acho que o que todo pai, toda mãe quer é isso, né? Que o seu filho seja feliz. Exatamente. E não pensem também que superdotados vão querer fazer coisas para enriquecer, porque eles vão falar bem isso aí mesmo, eles querem fazer coisas para ser felizes. Né? Eles têm esse discernimento desde muito cedo, né? A riqueza, os bens materiais talvez não façam parte desse contexto, não. Mas eles querem se encontrar em alguma coisa que eles sejam felizes. O que é mais difícil para eles do que para qualquer outra pessoa, né? Porque como é tudo mais intenso, a dificuldade de se encontrar num campo de trabalho, num campo de estudo, talvez seja mais difícil. Não é porque tem uma inteligência, digamos, superior, que seja mais fácil se colocar nesse mercado. Talvez tenham mais barreiras ainda do que outras pessoas. Exatamente. Até a Caroline está perguntando, o adulto superdotado não muda muito, Caroline. É são mais ou menos as mesmas características em relação ao... A gente só muda as focos de interesse. Então, seria área de estudo, então seria, por exemplo, área de trabalho, né? Essa questão da dedicação, de buscar, de entender, de ter ideias criativas, de responder de forma criativa... Nós temos uma pergunta aqui da Caroline, né? Ela está perguntando como é um adulto superdotado, quais características. Eu acho que a gente poderia deixar isso para uma próxima fala, hein? Falar um pouco do adulto superdotado. Né, Cris? O que você acha? Não, podemos sim, podemos sim. Mas respondendo para ela, é mais ou menos a mesma coisa, gente. É mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa, só que a gente daí tem a dificuldade que a gente percebe é que tem um mundo de trabalho que você tem que encarar, porque as pessoas normalmente é esperado que um adulto trabalhe, tenha seu sustento, se encontre numa carreira e seja adequado no seu ambiente de trabalho, obedecendo o chefe, esse tipo de coisa. Então, às vezes pode ser que tenha algum tipo de confronto nesse aspecto também, né? Então, a gente tem que pensar também no seguinte, até então vamos trabalhar um pouquinho aqui para você falar dos... Você já falou dos pequenos? Não falou dos pequenos? Não falei dos pequenos ainda. Na verdade, eu estou fazendo um contraponto com o que você está falando e o que eu penso em fazer, né? Com os pequenos também, né? Por exemplo, a gente falou do vocabulário, né? Rebuscado. Esse é um dos fatores que a gente observa na criança superdotada lá nos 4, 5 anos. Com 2 anos de idade, nós temos relatos, né? E tivemos também criança, eu tive um em casa, inclusive, que com 2 anos de idade já falava tudo corretamente, com expressões, né? Concordância verbal e nominal, tudo corretamente. E eles também reparam, né, gente? Se alguém não estiver falando dessa mesma forma, eles fazem pontuações. Eles apontam. Então, esse é um dos aspectos que a gente observa na criança, né, bem pequena lá. Criança de 2 anos, 3 anos, enfim, de educação infantil. Tá? Esse é e os marcos de desenvolvimento, né, que ela acaba alcançando antes também. Exatamente. Então, é bem comum, ela fala antes, ela anda antes, ela engatinha antes, ela faz tudo antes.
Ou às vezes nem engatinha, né? Ela começa, ela já passa direto essa fase. A gente já teve muitos casos assim de relatos que essa criança passou direto à fase do engatinhar. E já foi, né? Já queria andar porque queria explorar melhor todo esse universo aí que está em volta dela. E até então, para a gente tirar a dúvida aí da Tamires em relação a diferenciar o que é o superdotado e o que é uma facilidade de aprendizagem. Então, assim, isso às vezes é complicado mesmo, até dependendo do acesso que essa criança tem ao conhecimento. Então, para a gente diferenciar uma criança que é bem estimulada de uma criança que é superdotada. Então, a gente costuma dizer... Exatamente. Né? Então, com o tempo, a gente acaba compreendendo essas entrelinhas. Então, quando a gente vai fazer o processo de avaliação, a gente vai muito mais no aspecto qualitativo da avaliação do que no aspecto quantitativo da avaliação. Então, o que a gente observa? As respostas, então, essas respostas originais. Então, mesmo que seja o superdotado do tipo acadêmico, do tipo escolar, mas ele é criativo nas respostas também. Isso. Né? Ele então, nunca vai responder de acordo com o livro, ele nunca vai responder de acordo com a apostila, ele vai sempre dar uma resposta diferente e mais criativa. Ele vai colocar mais elementos nessa resposta, ele vai fazer um link com alguma coisa que ele já ouviu, ele vai colocar ali também. Por isso, é importantíssimo os professores estarem muito atentos, né? A gente fala tanto de inclusão e de educação especial, e a gente tem tanto cuidado, por exemplo, com a criança que tem síndrome de Down, com a criança que tem autismo, né? A gente tem tanto cuidado nesse sentido, mas não é diferente do superdotado, gente. Por isso ele é foco da educação especial, né? Então o professor precisa se aproximar, precisa saber como pensa essa criança para saber como dar uma resposta também de atividades interessantes para esse sujeito. E às vezes você vai achar assim que não tem sentido aquilo, que você perguntou A, ele te respondeu B. Mas pergunta como que ele chegou naquela resposta. E ele consegue te trazer isso. Então, veja só. Pela literatura, e a literatura é observada na prática, na experiência, precisa estar observando 3 fatores principais. Então, o primeiro fator é a habilidade intelectual acima da média. Não precisa ser um desespero de acima da média, né? E essa outra coisa, também vamos ficar derrubando o mito da internet aqui. Fulano de tal tem o QI maior que o do Einstein. Ninguém fez teste QI no Einstein, tá? Nossa, quando eu vejo isso, eu fico... Também. Não fez teste QI no Stephen Hawking, mas não sei quanto que foi, né? Não houve testagem na época do Einstein, então não dá para reproduzir. Embora se desenvolver no começo do século XX, né? Mas ninguém foi lá fazer teste de QI no Einstein. Então, há indicadores de que ele foi nem um superdotado, um gênio, de fato, né? Mas por todas as contribuições que ele deixou. Mas, assim, testagem de QI, mensurar a inteligência de Einstein, nunca ninguém fez. Não foi possível. Então, deixa de lado isso aí também, tá? Porque ele não foi lá no psicólogo fazer a avaliação psicoeducacional. Não foi. Então, mas o primeiro aspecto é esse. Mesmo quando a gente pega um produtivo criativo, ele tem a inteligência acima da média. Então, se você vai fazer um teste formal de inteligência, então, até respondendo a Adriana, que também queria saber, a avaliação ela é feita pelo MEC, se a gente for ver pelo Ministério da Educação, não é necessário fazer avaliação psicológica, avaliação de potencial cognitivo. Só que lá onde a gente trabalha, a gente faz, e a gente concorda também da necessidade de fazer essa avaliação de potencial cognitivo. Com certeza. Porque a gente, o teste de inteligência, né, comumente conhecido como teste de inteligência, que é a avaliação de potencial cognitivo, ele vai nos dar instrumentos não só quantitativos, não é para a gente carimbar um número na testa da criança. É importante que a gente faça uma avaliação qualitativa daquelas respostas para a gente entender, porque não é... Eu já tive aluno que deu 120 qualquer coisa no QI, mas ele não é superdotado. É uma criança que foi muito bem estimulada, uma criança inteligente, não vou dizer que a criança não é inteligente, é uma criança inteligente. E já tivemos o contrário também, criança que não teve um QI tão alto, né? Mas que a gente identificava um aluno criativo produtivo. Porque é importante você falar disso, porque a avaliação, então vamos pensar no momento de avaliação. O momento da avaliação psicoeducacional, ele é um momento, né? Embora às vezes seja em 3 vezes que a gente faça, porque o teste é longo, mas é um só que ele é um momento, ele é um recorte, ele é um retrato. Então,
Então, se a criança não dormiu direito naquele dia, se ela não tomou café, ou nunca toma café e tomou café, se alguma coisa diferente, se ela ficou ansiosa, o teste vai mudar, tá? E às vezes também aquele tipo, se a gente pega principalmente produtivo criativo, no momento da avaliação, como não é um teste formal, assim, não é um teste escolar, né? É um teste diversificado com atividades diferentes. Então, às vezes, a criança, ela consegue muito melhor na avaliação do que ela tem no potencial escolar que o professor está investigando, né? Está observando, na verdade. Então, assim, o teste é isso. Outro teste muito importante é que se observa a parte pedagógica. Então, a parte pedagógica vai estar vendo as questões de desenvolvimento escolar, de desenvolvimento acadêmico, mas não só isso. É importante ver qual que é o potencial para aprendizagem que aquela criança tem e investigar também os aspectos da inteligência dela. Né? Porque, às vezes, ela tem uma inteligência mais analítica, que é o acadêmico, tem a inteligência analítica, mas, às vezes, ele tem uma inteligência criativa, uma inteligência prática, que não está aparecendo ali no contexto escolar. Por isso vai para os atendimentos e a gente fica num período de observação também, né? A gente observa em sala de aula, a gente até tem recomendado, né, Cris, que a gente não feche essa avaliação nos primeiros anos, lá na educação infantil ainda, que a gente não feche, não cele essa avaliação, porque mais fatores podem aparecer, ou então a gente pode descartar. Como a Cris falou, pode ser uma criança extremamente estimulada até pelo ambiente onde ela convive. A gente sabe que adultos são espelho, né, para todas as crianças, não só para superdotados, e ela pode estar só reproduzindo alguns comportamentos em determinados momentos. Já vimos isso também. Já vimos também. Então, assim, a Raquel falou que as crianças corrigem na frente dos outros, é verdade, a gente passa a maior vergonha, a Raquel também. A Adriana também falou a mesma coisa. Fala umas coisas na cara, assim, das pessoas, o que gostou, o que não gostou, se a cor da roupa, fala tudo, né? O Nicolas, a Mônica está falando que realmente ele não engatinhou, ele andou, eu também em casa tive um assim. A Gita falou das comorbidades, se a gente já abordou. Não é comorbidade, Gico, porque não é doença. A gente não falou ainda. A gente não falou ainda dos fatores, né, que podem estar aí vindo junto com as altas habilidades de superdotação, né? A Rosane a Rosane vai perguntando aí, porque a gente não consegue abrir para pergunta, mas vai perguntando aí o que você tem de curiosidade. A gente pode retornar num outro momento. O que eu pensei agora? Talvez vocês anotarem todas essas perguntas e a gente depois voltar num outro momento só para responder todas essas questões, Cris. Não sei. Isso. Vai ficar no Face as perguntas, né? Vai ficar no Face. E a gente marca um novo dia para a gente responder todas as perguntas, então, e a gente não faz essa fala de conteúdo como a gente tem falado agora, tá? Isso. A gente pode assim, fazer dessa forma. Inteligência, né, potencial cognitivo acima da média é o primeiro fator. Observando todas as situações, então, aí também que eu quero trazer o cuidado do avaliador, o olhar desse avaliador. Então, a gente não pode nunca estar preso no que está escrito no que tá escrito no manual do teste, entendeu? Então, por isso a importância da gente conseguir observar, entender, ter uma fundamentação teórica muito bem feita, a gente ter estudado para poder identificar até o tipo de inteligência que essa criança tem, né? E além da gente estudar essa questão toda acadêmica e teórica, Cris, a gente precisa apurar mais do que nunca o olhar também sobre a superdotação, né? Tanto nós que trabalhamos na área, como o professor que está lá no ensino regular, né? É extremamente importante que se apure esse olhar mesmo para poder observar essas características, né? Pelo menos observar, assim, tem alguma coisa diferente, né? Não dá o diagnóstico, lógico, não dá o resultado final, porque isso vai para uma avaliação, mas a gente precisa, pelo menos, que esse professor esteja um pouco mais comprometido, né, em observar a diferença, né, que a criança está se sobressaindo, ou então que essa criança... O que acontece muito com os pequenos, por exemplo, já vou, inclusive, até abordar agora, né, que é aquela criança inquieta o tempo todo, né, e os professores reclamam muito disso. Nossa, mas eu vou contar uma história e ele está correndo pela sala. Nossa, mas a gente foi no parquinho, ele não parou um minuto, ele não obedeceu regras, enfim, né? Então, parar para pensar o que está acontecendo com essa criança. Será que é interessante o que eu estou oferecendo realmente naquele momento? As questões de comportamento chegam muito para a gente com relação aos superdotados, né? Mas eles acabam fazendo determinadas fugas mesmo do contexto,
porque muitas vezes não está interessante, né? Ou então eles já sabem, já têm aquele conhecimento básico e eles precisam de aprofundamento. Né? E uma coisa importante, então, primeiro ponto. Segundo ponto, comprometimento com a tarefa. Então, lembra que a gente falou que ele tem foco, que ele é perseverante, que às vezes deixa ele tomar banho e comer e dormir para fazer a atividade que ele se propôs. E uma coisa bem importante é que o processo é que é o legal. A construção daquela atividade que ele se propôs a fazer, daquela pesquisa que ele se propôs a fazer, daquele projeto. Quando termina, nossa, mas que legal, e não sei o quê, você fez, olha que bonito, que lindo, que perfeito. Ah, tá. Uhum. Né? Porque o legal, a coisa, quando brilha o olho, é quando está fazendo, não é depois que terminou. Uhum. Então, o comprometimento com a tarefa, entendendo de novo que é a tarefa que é do interesse dele, que é da habilidade dele, que é da aptidão dele, que é determinada por ele, né? Então, ele tem esse comprometimento com a tarefa, não desiste no meio do caminho. Então, às vezes, tem avaliação, a criança é bem inteligente, a criança vai para o atendimento, vai fazendo, as professoras vão fazendo as observações, só que ele não se engaja com nada. Né? Então, alguma coisa a criatura vai ter que gostar. Então, assim, a gente tem alunos que realmente não se engajam com nada. Né? Então, é importante a gente estar vendo esse comprometimento com a tarefa, nem que seja montar galinheiro, né? A Isabel coloca ali, qual o prejuízo, né, para essa criança que deixa de passar por essa avaliação? Né? Vai ficar para a próxima que não vai caber. Pois é, muita coisa, gente. A Joslane também abordou uma questão interessante, falando das múltiplas inteligências ali, né? A gente não falou, Joslane, de múltiplas inteligências, mas eu vou aproveitar ali que a Maria estava comentando ali da avaliação dos pequenos, e na avaliação pedagógica dos pequenos, ela é bem importante, é o papel do pedagogo, e esse pedagogo também muito bem fundamentado. Né? Então, se observa as formas que ele atua. Então, daí sim se observa qual das inteligências, né? Buscando mesmo a teoria das inteligências múltiplas, que ele consegue se organizar ali. A gente trabalha baseado, né, na teoria de Renzulli, né, que é a teoria dos 3 anéis, mas Gardner vem fundamentar essa questão para a gente, vem ampliar, então, essa questão das inteligências, quando a gente pensa nessas inúmeras possibilidades que as crianças podem apresentar, né? Esse é algo muito importante para a gente trabalhar, principalmente a Joslane, enquanto pedagoga, trabalhar com os professores, né? Que as crianças podem ter superdotação em áreas totalmente diferentes. E assim, e não precisa ser em todas as áreas, como a gente já falou também. Isso. E o que na área artística, né, a pergunta da Joslane é que ela fala assim, é um teste para áreas distintas, por exemplo, inteligência musical, a gente não tem teste de potencial cognitivo para inteligência musical. Só que, não tem. Observando essa criança, aí a gente vai atrás das parcerias. Eu estava conversando com a minha orientadora ontem, e daí uma criança lá que passou por ela, eles conseguiram o teste com o maestro. E daí, nessa do maestro, descobriram que o menino realmente ele tem todo o potencial para a música. Então, a gente também precisa entender que, até pela classificação do MEC, que segue, entende que não é. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que é só dentro da escola. Né? Então, a gente tem o potencial intelectual acima da média, tem o comprometimento com a tarefa, que às vezes é a criança no coral, ela se destaca, no coral da escola, por exemplo. Principalmente nessas áreas que não estão inseridas lá na escola, né? Que é a língua portuguesa, a matemática, a história, a geografia, enfim, né? Música, dança, artes, desenho artístico, enfim. Né? Os pais observando um talento acima da média, precisa ser encaminhado esse potencial, né? Mesmo que não tenha avaliação, mesmo que não frequente sala de recurso multifuncional, isso que a Cris falou é muito importante, né? A família precisa entender e dar esse suporte. Talvez essa criança, o produtivo criativo, ele faz muito o movimento de testar as coisas, né? O acadêmico também, ele já é um pouco mais direcionado nesse sentido. Mas o produtivo criativo, ele precisa desse leque de possibilidades para ele se encontrar em alguma área. E a gente precisa oferecer essas possibilidades. Tá? Que pode ser então, que ele nunca tivesse conhecido se ele não tivesse sido incentivado, né? Exatamente.
Às vezes ele aprende por eufonia, ele tem muita facilidade de aprender de ouvido, às vezes ele tem muito ritmo, né? Mas ele precisa da técnica, a gente precisa aperfeiçoar também essas questões para o superdotado. Isso, exatamente. Né? Então, assim, e o terceiro fator é a criatividade. E não vamos entender criatividades como Picasso, como Van Gogh, tá? Não é só uma criatividade artística. Então, assim, primeiro a gente colocou que não é só a inteligência acadêmica, mas a criatividade não é... Isso, não é só artística. Lembrou da Mona Lisa, né? Da Mona Lisa. Lembrou da Mona Lisa. Eu preciso contar essa história. Conta aí essa história. Então, assim, a criatividade, a gente já comentou, então, assim, a criatividade, ela se destaca na resposta, na forma de trazer aquela situação, na relação que ela faz entre dois assuntos e consegue fazer digamos assim, Isso, eu estou vendo aqui a questão das crianças menores, são os insights que eles têm, né? Isso também é muito importante a gente observar. Tipo a caixa de Pandora, né? Isso! A gente falou em algum assunto no atendimento ou na sala de aula, ele já lembrou de alguma coisa que ele viu e ele fala com propriedade naquele assunto, né? Então, o insight é muito importante a gente observar nessas crianças também. Outra coisa que a gente precisa observar é o humor. Então, são crianças que têm um bom humor na maior parte do tempo, só que, a gente adora um só que, né? Não necessariamente compreendido. Eu falo que eles apresentam um senso de humor meio obscuro, meio Machado de Assis, às vezes, meio Edgar Allan Poe, né? Então, faz um sarcasmo, tem umas tiradas de ironia. Isso, assim, e nas crianças pequenas, nas crianças com 7 anos, assim, a gente já consegue perceber esse tipo de coisa. Eles podem ser bem irônicos. Isso também vai demandar lá, de repente, um confronto com a professora em sala de aula, né? Mas, assim, é dele, é próprio, é característico. Ele não está fazendo para zombar de alguém, né? Ele funciona daquela forma. Lógico que a gente vai trabalhar, a gente vai moldando, digamos, essas situações para que não se torne um adulto assim e não passe por situações de aperto. Mas faz parte da personalidade do superdotado também, tá? A Joslane está agradecendo ali a questão da gente ter tirado a dúvida, e ela fala em questão de parceria. Olha, Joslane, eu vou te dizer que até na sala de recurso multifuncional eu tenho que trabalhar com parceria o tempo todo, porque a minha área é língua portuguesa, então eu digo, se alguém for escrever um livro, um artigo, alguma coisa assim, eu vou dar conta. Mas às vezes as crianças querem saber sobre astronomia, né? Sobre biologia, querem saber sobre, enfim, buraco negro, né? Agora, nossa, nem me lembro da visita do planetário agora. Isso. E a gente precisa de parceria, porque a gente não tem esse conhecimento de todas as áreas também, e as crianças exigem um aprofundamento. A Maria comenta, Maria, ainda bem que você veio aqui para colaborar com a gente. Falando mesmo de aliar, e a Maria é uma excelente avaliadora, pedagoga, posso falar assim de boca cheia. Isso, a Maria avalia e vem para mim. Não, nós vamos chamar a Maria para a gente fazer uma live A3. Ela vai estrear aí na semana que vem, depois a gente chama ela, depois que ela não ficar mais com dor de barriga. Então, assim, de observar, então a Maria ali, se vocês olharem os comentários, ela cita 2 autores importantíssimos, né? Citou Gardner, que a gente já comentou a respeito das inteligências múltiplas, né? Para observar as 8 inteligências nessas crianças, e cita o Sternberg. O Sternberg é um autor que fala de potencial cognitivo, ele fala das capacidades intelectuais humanas, ele é um autor da psicologia cognitiva, eu gosto muito da forma que ele entende o conceito de inteligência, tanto que nos meus estudos eu uso o conceito do Sternberg de inteligência. Ele está dividido em 3, que é a inteligência analítica, que é realmente, como o nome diz, você conseguir analisar situações e tirar uma conclusão a respeito daquilo. O acadêmico, normalmente, ele tem inteligência analítica bem desenvolvida. Tem a inteligência prática, que é aquela inteligência de construção, de transformação de uma coisa em outra. E a criativa, que é o MacGyver, né? Que ele pega um palito de fósforo e um fio de cabelo e uma bomba. Então, assim, e é bom a gente também salientar nesse momento aqui que nós estamos vendo também é que nós temos os 2 potenciais, às vezes, numa criança só, né? A gente pode falar que citar o Nicolas e pode citar a Sabrina, que os 2 são extremamente acadêmicos e não deixam de ser também
muito criativos em algumas situações. É uma loucura essas crianças aí. É uma loucura. Peraí, deixa eu achar aqui o negócio, agora teve pergunta demais, eu me perdi aqui, subiu. A Leonie falando oi pra gente. Oi, Léo. A Josi tá aqui também. A nossa secretária Andréia Francisquini. A Andréia, eu vi que chegou aí, Secre, faz tempo. Oi, Secre. A Adriana comenta para falar de aceleração. Podemos, Adriana, mas hoje a gente não vai conseguir falar de aceleração. A Nath aqui, nossa colega, também comentando, né? Que fazer um levantamento, podemos fazer um levantamento dos assuntos que ficaram pendentes aqui e marcar uma próxima conversa. Exatamente. Né? Rosane, muito disso, Rosane, uma hora a gente conversa em particular, que a gente já conversou bastante a respeito do filhote aí. Nós então, temos alguns aspectos aí, assim, a questão do comportamento realmente sobressai, às vezes nem sempre o comportamento do jeito que a gente imaginava que fosse, mas é importante a gente... A minha pesquisa é em relação a isso, né? Em relação as habilidades socioemocionais do superdotado já adulto. Então, quando eu terminar minha pesquisa, a gente consegue conversar. Vamos falar um pouquinho também sobre... Eu acho que tem gente aí acompanhando, Cris, que quer saber também desses indicadores na fase da educação infantil, como eu já falei. A questão vai uns 20 minutinhos para frente para a gente conseguir dar conta depois da minha caixa de internet aqui. Questão do vocabulário é extremamente importante, como eu já falei. É uma criança que tem sempre muita iniciativa, acaba se oferecendo muito para participar de coral, de dança, enfim. A questão da liderança também é um fator bem determinante nessa idade, né? Ele é líder, geralmente, nos grupos dele ali, e às vezes acontece de exercer uma liderança assim. Acabou a sua tarefa, aí ninguém mais vai fazer nada na sala. Porque ele terminou, aí ele vai liderar, né? A questão da corrida na sala de aula, a greve, sabe? Enfim, é uma criança que, de repente, vai levar outros também para fazer o mesmo movimento que ela está fazendo naquele momento. Então, essa liderança, a gente tem que ver também com bons olhos. Às vezes, a gente vai nas escolas e o que a gente ouve dos professores é isso, né? Ah, mas é o líder da bagunça. Mas, assim, tem que considerar tudo. O que ele já fez, ele conseguiu realmente dar conta, o que está faltando, mais conteúdo, enriquecimento, o porquê que é o líder da bagunça, né? Alguém comentou ali, agora acho que já passou essa fala, que realmente são confundidos sempre com os mal educados, né? A Raquel, acho que comentou isso. A Raquel, olha, a gente não vai dizer que o superdotado é santo, tá? Porque às vezes ele é mal educado mesmo. Mas não é porque é superdotado que ele é santo, que ele é perfeito, tirando o Nicolas. Tô brincando, Mônica. Então, assim, não é porque é superdotado que é perfeito, não é porque é superdotado que ele vai bem em tudo, não é porque é superdotado que ele é ajustado. A gente não gosta muito, mas usa muito esse termo, né, do ajustado. A gente precisa observar todo o contexto, né? Todo esse contexto. Às vezes faltam regras, sim, faltam limites. Perfeito, sim. Mas você leu o meu pensamento agora. Sabe? Então, assim, a gente que já tem esse olhar mais apurado, a gente já olha para todo esse contexto para ver realmente o que está faltando, o que está em excesso, realmente em cada situação. Né? Mas, assim, normalmente, quando vem para o encaminhamento, né, vem com questões de comportamento. Isso é fato. É bem comum. Hoje em dia, a gente está tendo, né, alguns educadores que já estão percebendo mesmo que tem uma potencialidade acima ali do que os outros alunos, só que a gente teve muito tempo. A Mônica falando assim, olha, né, é o senhor perfeito, né? Então, assim, a gente teve muito tempo que foi só pessoal mesmo em relação ao comportamento. A Maria está comentando aqui que é dupla excepcionalidade. Se você vier falar junto, a gente faz, tá? Então, já está convidada. Isso mesmo. Você manja muito disso. E manja de atendimento, beleza. Vou botar a Maria para conversar junto com a gente. Outra questão que é importante a gente falar com relação aos alunos menores, gente, é o alto nível de energia. É aquela criança que às vezes não tem sono no momento que você quer colocar para dormir, né? Isso a gente ouve muito relato também dos educadores infantis, né? Dos pais em casa também. Quando eu falar desses aspectos, a gente está falando tanto no ambiente familiar como no ambiente escolar, tá? A criança que não quer dormir naquele horário e você fica lá tentando obrigar a dormir e tal, mas é que o nível de energia é muito alto com relação às outras crianças mesmo. Não é fácil descansar, não é fácil ter sono naquele horário. Às vezes precisa se cansar muito, até desenvolver alguma atividade de esporte, por exemplo, para ele poder realmente cansar e baixar um pouco
questão da energia. Não, e às vezes a cabeça não descansa, não deixa. A cabeça também não para. A cabeça também não... Então, assim, só que, como a Silvana comentou, a gente não é porque é superdotado que não é criança, que não precisa de uma prática parental adequada, que não precisa de limites, que não precisa de regras, não precisa de afeto, né? Então, é criança como qualquer outra. Então, e até no tempo que ele é criança, que a tua organização enquanto pai, né, do teu estilo parental, vai fazer a diferença quando para a formação do adulto, seja superdotado ou não. Né? Então, eu estudo famílias, trabalho com famílias, então a gente vê isso em qualquer caso. Então, não é porque é superdotado que ele vai dar conta das coisas sozinho, que ele não precisa ser orientado. Né? E nesse ponto, não quer, precisa brincar, como a Tamiri está comentando, precisa brincar, precisa ser criança. Sim, ele não é um mini adulto. Então, isso é muito importante de estar sendo observado também, sabe? A Cris falou ali do estilo parental, eu pego o gancho também para falar que o superdotado, às vezes ele consegue definir o estilo parental. Porque às vezes os pais ficam tão encantados com aquele conhecimento e veem como um mini adulto, que a criança acaba definindo como que as coisas funcionam em casa. É preciso ter muito cuidado também com relação ao não parental. Isso, então é preciso ter cuidado com esse aspecto, né? Porque como eles são crianças bem inteligentes, como eles são crianças que têm um vocabulário bem avançado, são crianças que têm facilidade em dominar determinadas situações, eles acabam definindo o estilo parental dos pais, que é o estilo permissivo. Então é preciso tomar muito cuidado. Bastante. Tá? E daí a importância mesmo por exemplo, não quer dormir naquele horário. Você pode abrir algumas opções de argumentação, só que o que ele tem que fazer, ele tem que fazer. Então, por exemplo, se ele tem que tomar banho, ele vai tomar banho. Só que você pode colocar, você vai tomar banho antes ou depois da janta, por exemplo. Ele tem que se alimentar, ele tem que comer, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido. Ele tem que dormir. Então como que nós vamos organizar junto aqui a tua rotina de sono? Porque você tem que dormir. A criança precisa dormir para crescer. Então, assim, são as questões biológicas, é muito importante estar vendo isso, né? Então, isso é algo, assim, para a gente deixar bem claro. São os mestres da argumentação mesmo, desde muito pequenos, eles têm... essa questão da argumentação, tem uma facilidade maior de estar no grupo de crianças mais velhas, então isso é fato. Isso que eu ia colocar agora. Não é difícil se aproximarem de crianças mais velhas ou então de adultos, porque, assim, crianças da mesma idade que eles não vai trazer muito conhecimento, não vai somar muito, né? Então, assim, eles são seletivos por natureza, e não é assim, eu quero o fulano por causa disso. Não, é uma seletividade natural. Eles vão procurar sempre estar em meio de adultos ou então de crianças mais velhas. Principalmente essa na faixa etária de 4, 5 anos de idade. Eles gostam muito das crianças mais velhas. Uma coisa que eu acho que até vai ser interessante aqui para responder o que a Isabel perguntou lá em cima, lá no começo, em relação ao estigma e tal, se não tivesse identificação. E daí a gente responde também a pergunta da Adriana a respeito da avaliação também. Então, a questão da identificação, por que é importante identificar? Eu vou usar o exemplo da Isabel. A Isabel é intérprete, ela trabalha com alunos surdos. Se você for entender a importância da identidade surda, de eu me colocar enquanto pertencente ao grupo, de eu entender por que eu sou diferente de muitas pessoas, por que eu não sou igual aos outros, né? Então, a gente entende, da mesma forma, a necessidade de identificação do superdotado. Não é para ele se gabar, não é para ele dizer que é melhor que todo mundo, não é para que ele não cometa erros. A Maria falou muito bem aqui, tem que lembrar que o superdotado também comete erro, tá? Ele não é o senhor perfeito. Ele pisa na bola, ele faz coisa errada, também faz apronta dentro da escola, faz bagunça, joga papelzinho na cara da professora, também isso acontece, né? Então, ele não é perfeito. Não é aquele aluninho cor-de-rosa. A gente brinca que a gente tem uns príncipes e umas princesas, aí, mas não é sempre que aparece. E a gente entende que criança é normal, a criança tem que brincar, tem que se sujar, tem que pular, tem que se cabelar, é normal, é uma criança normal, né? Com as suas diferenças ali de potencial cognitivo e nas questões de sensibilidade, empatia, justiça, que é o que a gente comentou. Então, isso é bem importante, né? A gente está entendendo muito da identificação, porque quando eu gero essa identidade superdotada, por quê? Né? A gente vê muito isso nas conversas que a gente tem com os outros profissionais que trabalham na área, a gente está tendo
psicologização do superdotado, uma psiquiatrização. Então, a gente está tendo tá tendo diagnósticos de depressão, de transtorno bipolar, de transtorno explosivo intermitente, sei lá, enfim, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente está tendo alguns diagnósticos psiquiátricos de pessoas que são superdotadas e elas não conseguiram, sim, porque elas não conseguem se encaixar no mundo dos normais, dos típicos, das pessoas que não são como elas. Então, se ela não consegue entender, fazer essa reflexão de quem é ela, então eu já tive há muitos anos atrás, no começo, lá que eu comecei a fazer as avaliações de atendimento, que a mãe da criança falava, não, mas e me procurou depois dele adolescente, e ele tá com uma questão psiquiátrica muito importante, acredito que até hoje, né? Então, assim, a gente fica pensando o seguinte, ela falou assim, mas eu não vou levar ele para ser atendido como superdotado, porque lá só vem ele como superdotado, num determinado lugar. Eu falei, mas é disso que ele está precisando entender quem é ele, né? Porque é muito frustrante você estar no meio, muitas vezes você é menor, e você está no meio dos mais velhos, que são seus pares intelectuais, só que eles têm outros interesses, então a gente vê, até falando da aceleração, então veja, um estudante de medicina com 14 anos fazendo faculdade de medicina, o interesse dos colegas de 18, 19 anos é de ir para o bar fazer bagunça, ele não vai fazer isso, então ele fica deslocado socialmente, né? E se ele fica com os pares etários, que são as crianças da mesma idade, ele fica frustrado porque não sai nada ali, né, que seja interessante. Isso. Então, você falando... porque pode ter prejuízo, não quer dizer, não é determinado. Não foi identificado, vai ter prejuízo. Ou foi identificado, vai ser uma maravilha. Não é determinado. Vou pegar um gancho aí também, que vou acabar entrando nessa questão que a Isabel falou da identificação, né, a importância de identificar, com um relato que eu tive ontem, conversando com uma ex-aluna que hoje também é professora, veio bem a calhar que a gente teria live hoje, ela falando da dificuldade de acessar um aluno já com 14 anos, que ela trabalha numa escola que tem um superdotado já com 14 anos, né? E assim, só foi feita a identificação. E não frequentou nenhuma sala de recursos nesse tempo todo, né? Não teve nenhum tipo de intervenção, digamos assim, e hoje está totalmente isolado de todos. E está muito difícil chegar nesse aluno hoje, e a fase que ele se encontra, né? Então, nós temos as características, os fatores de superdotação, as questões emocionais que a gente vem trazendo, que são muito importantes e mais intensas do que em outras pessoas, e nós temos a busca da identidade de um adolescente agora. Isso, então, que é o desenvolvimento humano. Isso, e agora como chegar nesse adolescente? Ele está fechado, ele não quer conversar com ninguém, ele tem as questões dele, de que a gente vai ter que fazer? Partir para um acompanhamento psicológico, se ele se permitir, porque nessa fase o convencimento... Porque nessa fase o convencimento também é muito difícil. Então, essa é a questão da gente chegar com uma superdotação lá com 14, 15 anos e não ter sido avaliado e não ter sido acompanhado, né? A gente pode chegar a um problema desse aí, que agora não se sabe como interagir com esse aluno. Então, se ele aceitar o acompanhamento psicológico, né, nós conseguimos desenvolver ainda algumas questões, enriquecimento curricular, trabalhar a questão vocacional desse adolescente, enfim. Agora, se ele não quiser, com essa idade, a gente já não consegue mais fazer intervenções. Fica mais complicado, né? A gente sempre tem a expectativa que consegue, mas é mais difícil. E daí, em relação, né, que a gente tem mais uns 3 a 5 minutinhos para a gente encerrar, a relação da avaliação, né, que a Adriana perguntou lá, em relação que ela tem a Helena lá de 5 anos. Se você estuda numa escola, tua filha está numa escola pública, então a gente vai dar o exemplo que é o nosso setor que a gente conhece, né? Então, o encaminhamento é feito pela escola, existe avaliação psicoeducacional, que é feita, assim, é o que a gente faz, então, é mais ou menos parelho nos demais municípios. Então, se faz um processo de avaliação, você pode também fazer um processo de avaliação privado, particular, e daí sim a criança ela é atendida em sala de recursos ou sala de recursos multifuncionais, depende, é sala de recursos multifuncionais agora, né? O nome é o mesmo. Depende. Né? Seja no estado, seja em município. Então, daí ela é atendida no processo para desabilidade de superdotação. Só que nem sempre o município, a rede municipal que você está inserido, ela tem o serviço exclusivo para habilidade de superdotação. Mas se ela não tem o serviço exclusivo, a criança pode ser atendida em qualquer sala de recursos multifuncionais, tá? Daí observada a necessidade dela.
Tendo em vista que o professor vai preparar um plano de ensino só para esse aluno, o professor vai atender, por exemplo, uma criança com autismo, vai atender o superdotado, né? O ideal é que sejam, assim, horários diferentes, planejamentos diferentes, cada um atendendo a necessidade de cada um. Isso é importante salientar. A gente tem, assim, não sei qual que é o teu município, mas a gente tem em redes municipais, vamos pensar que a tua filha é pequena, né? Tem 5 anos, a gente tem Curitiba, Pinhais, Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais. Campo Largo tem, São José. Campo Largo tem, que o Ian está lá. Né? Então, a gente tem nesses municípios exclusivo, que é o atendimento exclusivo de salas de recursos para altas habilidades de superdotação, que daí já se configura um trabalho diferente, mas não impede que, caso não tenha a exclusiva, então, como a Silvana explicou, ela pode estar sendo atendida na sala de recursos multifuncionais com um planejamento específico para ela. Então, isso é importante. Então, por isso que a gente queria falar da identidade também, né, em relação a identidade superdotada. A Isabel entendeu aqui, a Joslene complementa, né, que é o trabalho de autoconhecimento mesmo da criança. É muito importante. A Priscila assistindo, a Pri. A Pri, gente, hoje eu vim preparada, eu não vou ter que correr na estante e largar a Silvana sozinha, porque eu já larguei a Silvana sozinha. Já me largou um tempo aqui que eu fiquei... A Rosane está perguntando no IFPR, tem que ver lá, Rosane, tem equipe de inclusão, tem psicólogo no IF. No IFPR, sim. Tem uma equipe que trabalha com inclusão, tem psicólogo escolar lá, então você pode estar entrando em contato com o pessoal de lá. Fora isso, gente, a gente está sempre, pelo menos eu e a Cris, a gente acaba fazendo os trabalhos à noite, atendendo famílias aí que estão precisando, às vezes a gente marca algumas reuniões também, né, Crisa? Eu vou marcar com a Tamires essa semana, tá, Tamires? Não esqueci de você. A gente tem atendido algumas pessoas que têm nos procurado, sim, né, porque nós estamos em isolamento, mas a gente entende que as pessoas nesse momento têm precisado. Fora isso, mesmo quando nós estávamos em isolamento ainda, eu sempre me coloquei à disposição, né, para que as pessoas entrassem em contato. Eu trabalho no CAIC, lá na Vila Maria Antonieta. Eu sempre me coloquei à disposição para que as pessoas fizessem contato, me observassem meu horário de trabalho, os horários que eu tinha, algumas janelas, para poder conhecer o trabalho, como funciona o atendimento e os recursos que a gente tem lá, tá? Então, eu mantenho essa disponibilidade assim que a gente retornar. E agora, por enquanto, de longe. Por enquanto, de longe, tá? Hoje eu vim preparada aqui. Cadê? A da Maria Lúcia. Eu vou colocar depois ali, tá branquinho, coitado, não toma sol, tá? Talento e superdotação, problema ou solução, da Maria Lúcia Prato Sabatella. Esse aqui é livro de cabeceira, Adriana e Tamires, aí que vocês estão na dúvida, leiam esse, tem lá no Inodap. Esse é o básico, que é a nossa Bíblia. Esse é o básico. A nossa Bíblia. É a Bíblia, é autografado, olha que bonito. Eu também tenho, mas está no outro quarto. Você também tem, a Maria também tem. E outro que é bem legal é esse aqui, ó. Cadê? Ele é superdotado, e daí? Tá? Depois eu coloco lá na minha página para vocês pegarem bem direitinho, tá? Esse daí eu posso mandar alguns títulos para vocês também do trabalho de sala de recursos. Isso, sigam a página da Silvana, psicopedagoga Silvana De Geroni, tudo junto, né, Sil? Isso, posso colocar alguns livros lá também, tá? Então a gente faz propaganda uma da outra, porque a gente trabalha junto, porque a gente... Não é só porque a gente é amiga, tá? A gente gosta de trabalhar junto. A gente gosta muito do assunto, a gente gosta muito dessas crianças, a gente gosta de desafios, enfim, a gente gosta de coisas muito parecidas. E a gente gosta de conversar com vocês, sabe? Então, realmente, mandem mensagem, que a Tamires mandou mensagem. Eu acho que sexta-feira, Tamires, a gente consegue conversar. Eu te mando um WhatsApp. Então, assim, para trocar uma ideia, a gente, né, eu tenho... tá fazendo isso online agora, então eu consigo fazer no período da noite, a gente consegue trocar uma ideia. Estou autorizada pelo conselho, tá? Para poder fazer esse atendimento online, é importante falar isso, o Conselho de Psicologia nos autorizou a estar fazendo isso, né? Então, mas assim, a gente pode, não é que a gente sabe, a gente fala assim que a gente não sabe tudo, a gente veio e resolveu começar a fazer live porque a gente tem tanta coisa para contar, e vai que tem uns 34 doidos aí para escutar o que a gente está falando, então a gente quer conversar com vocês, sabe? De repente para gerar ideias, porque a gente vê realmente acompanhando as crianças, eu estou aí há 14 anos acompanhando, a gente vê a diferença que faz na vida deles, a gente ter esse acompanhamento familiar, esse acompanhamento da criança, acompanhamento escolar, parceria com o ensino regular,
parceria com outros setores, isso é bem importante. Eu estou há 34 anos de educação, né? Passei por essas questões com o filho superdotado, que hoje já vai fazer 28 anos, e assim, eu digo para os pais valorizarem muito esse serviço da Prefeitura de Pinhais, valorizem tudo. Eu sempre digo, valorizem o transporte, valorizem o material, valorizem o atendimento, valorizem tudo, porque eu não tive essa possibilidade, eu não tive esse amparo. E para mim foi tudo mais difícil, eu tive que aprender a duras penas, né? E ninguém precisa passar por isso hoje mais, porque Pinhais oferece esse serviço para a população. Então, ninguém mais precisa passar pelo que eu passei. Vamos aproveitar. É falar para seca que nós queremos fazer a superpopulação no município, vamos falar para todo mundo se mudar para Pinhais, porque lá a gente garante, a garantia sou eu, né? Não, lá a gente já garante que a gente realmente não é só para inglês ver, viu? É realmente a gente precisa, a gente busca, né? Sempre a excelência no atendimento, a gente sabe que não é perfeito, mas a gente sempre busca excelência no atendimento. E a cada ano a gente enriquece mais e a gente busca mais aperfeiçoamento. A gente não para de estudar, a gente não para de buscar, né? Ó, Silvana, já trabalhou no João Leopoldo, né? Já comeu assim, Silvana já trabalhou na João Leopoldo, a gente roubou ela da João Leopoldo para botar na multifuncional. Gente, eu fui aluna da Laurinda lá na época. Eu fui nem professora da Laurinda, eu fui aluna da Laurinda, gente. Pense. Eu estudei na Maria Tchaikovsky. Roubamos ela de lá. Para a gente finalizar, o porquê, a Silvana me perguntou o porquê da caixa de Pandora, né? Então, contar um pouquinho. São os insights, gente. São os insights que a gente tem. A gente se propôs, então, na primeira live, o pessoal ficou perguntando a respeito dos indicadores, né? Que foi o que a gente conversou um pouquinho. Que a gente trouxe hoje. Que a gente trouxe hoje. Então, o que acontece? Vocês conhecem um pouquinho a história da Pandora? Eu estava revisando, eu comecei a assistir. Tá vendo gente do Espírito Santo. Hoje eu recebi no Mato Grosso, Secre. Chegou no Mato Grosso para ser atendido pela gente lá numa escola lá do Veizo, né? O pessoal vem mesmo. Então, assim, eu estava assistindo um programa, recomendo aí para quem tem filho superdotado ou com suspeita de superdotação, quem tem net no canal Curta, é 556 aqui no meu. Se chama Grandes Mitos Gregos, o nome do programa. E eu estava assistindo, sem muita pretensão, esses tempos atrás, e estava contando a história do Prometeu. Então, assim, o Prometeu, ele era lá um titã, um dos menores titãs, que tinha Gaia e tinha Urano. Daí se juntaram, fizeram os filhinhos, que eram os titãs, que por sua vez tiveram os deuses do Olimpo. O Zeus, ele queria destronar o Cronos, que era o pai dele, que era o que comia todos os filhos, né? Porque ele não queria ser destronado, mas Zeus deu um jeito lá e o Prometeu ajudou nessa confusão toda, nessa batalha. Só que o Prometeu, ele era um deus, né, que ele era muito próximo da humanidade, porque foi ele que fez os humanos, né? Então ele com o irmão dele, Epimeteu, que fizeram todas as criaturas da Terra, e também foi o Prometeu que fez o ser humano. Só que, como ele gostava muito, e assim, o Zeus tinha seus problemas de personalidade, que eu acho que ele tinha muito problema de achar que todo mundo tinha inveja dele, ele tirou o fogo dos seres humanos. Então, e ele também determinou que os humanos, eles deveriam caçar e comer lá, não tinha mais aquela festa toda que a comida vinha dos deuses. E tirou o fogo. E o Prometeu chegou e pegou o fogo que tinha no Olimpo, escondidinho lá, numa folhinha, e levou o fogo para os humanos. Nisso, houveram 2 castigos. O primeiro castigo foi em relação ao Prometeu, que ele foi preso lá na montanha, e todo dia vinha o abutre para comer o fígado dele, e de noite o fígado crescia no outro dia, e isso iria ficar 30 mil anos nessa festa toda, até que o Hércules foi lá e salvou. Só que o outro castigo, o Hefesto, ele fez a mulher. Né? Hefesto é lá o deus dos metais, então Zeus pediu que ele fizesse uma mulher para ser lá companheira do homem, e ele fez a Pandora. Então a Pandora, ela é a primeira mulher da história da humanidade, na mitologia grega. E como toda boa mulher, ela é curiosa. Curiosa. Assim como os nossos superdotados, extremamente curiosos. O que aconteceu? Para se vingar lá do Prometeu, e a Pandora, ela era mulher, ela era cunhada do Prometeu, ela era mulher do Epimeteu. Então ele mandou uma caixa, que na verdade era uma jarra, né? Para Pandora, na verdade tinha aquela jarra, porque como o Epimeteu fez todas as criaturas do mundo, então todas as características das criaturas do mundo estavam naquela jarra. E o Epimeteu falou, não, você não abra, não abra. Quanto mais fala que não abra, ela falou, e abriu.
E nessa dela abrir, como todas as características que nos compõem, existe a inveja, existe o rancor, existe a mágoa. Então, assim, a Pandora, ela libertou todas as desgraças do mundo. Tudo. Abrindo a caixa. Quando ela viu a bobagem que ela fez, ela fechou rapidinho. E como ela fechou... O que ficou? O que ficou? A Mônica está dizendo que o Nicolas já contou. O que será? O que o Nicolas contou? O que o Nicolas contou? O que ficou nessa caixa? O que será que ficou na caixa? A Tamires está dizendo que gostou aqui da história, porque ela é professora de história. Então, assim, o que ficou na caixa de Pandora foi esperança. Uhum. Então, na hora que eu estava assistindo a tal do negócio lá, do programa, eu pensei, Sil, a gente vai abrir a caixa de Pandora. Porque muitas vezes não, em geral, né, a educação, a identificação, a observação do superdotado, ela é vista como com muitos mitos. Né? E dentre esses muitos mitos, assim, é superdotado aonde que eu não achei até agora essa superdotação? Porque só faz bagunça, porque não sei o que. Então começa a se ter, porque como realmente com tudo isso que a gente falou, eles são questionadores, eles são fora do padrão, eles têm o pensamento divergente. Então, assim, acaba incomodando. Então, assim, todas as desgraças do mundo apareceram a partir que aquele Joãozinho da Silva entrou na minha turma. Até o professor entender que o superdotado, né, quando ele preparar um planejamento bem bacana para o superdotado, com enriquecimento, né, bem legal, ele vai favorecer a turma toda, não só esse aluno superdotado. E até vai resolver ele vai resolver o problema dele também, né? A Pri está comentando ali que escuta bastante, realmente escuta, a Pri é avaliadora também ali junto com a gente, trabalha junto com a gente. Então, assim, é muito a pergunta tradicional, quando a gente chega nas escolas, superdotado no quê? Gente, não importa a área, para a gente é o que menos importa, né? No que? O que importa é que, às vezes, o comportamento está lá, né, trazendo muitas questões para a escola, e é isso que a gente vai lá tentar ajudar, né? Beleza, pessoal? 1h30 já, então vamos embora, porque nós vamos jantar ainda. Verdade, 1h30. Vocês também? Pessoal, muito, 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 muito obrigada pela presença de vocês. Façam propaganda, daqui a pouco a gente faz, mas eu quero descobrir quem que ficou bravo comigo aqui, mas daqui a pouco eu já descubro. Que tem uma carinha brava aqui, e sei lá, tô aqui meio querendo saber o que eu falei que desagradou, ou eu, ou a Silvana, ou nós duas ao mesmo tempo, né? Pedimos desculpa se a gente desagradou alguém aí, né? Desculpa. Pois né? Será que aconteceu isso? Não sei, a gente descobre depois, né? O que houve, né? E mandem perguntinhas, mandem então, né? Vocês podem mandar na minha página, ali no Vamos Que o Filho é Nosso, ou na possibilidade de superdotação, pedagoga Silvana Giral. Isso mesmo, Mônica, o que ela Pandora não deixou escapar foi a esperança. A esperança ficou lá dentro. Então, a gente tem a esperança, a gente guardou essa esperança para estar divulgando para vocês conversarem com seus vizinhos, com seus primos, seus irmãos, seus parentes, né, com seus amigos, que para desmistificar. Então, a gente usou de um mito para a gente desmistificar o mundo dos superdotados. A gente já marca mais uma, tá? E a gente vai acho que já para propaganda aí na próxima. A gente só vai pensar no tema. O que a Gisele perguntou para a gente aborda na próxima live também. Flexibilidade, né? A gente aborda na próxima, abordamos um pouquinho em relação à questão emocional, que eu acho que faltou, da gente falar um pouquinho melhor do desenvolvimento emocional. E daí, mandem perguntas que a gente monta temática, dependendo das perguntas de vocês. Provavelmente quarta-feira, provavelmente daqui 2 semanas, né? Se a gente está fazendo de 15 em 15. Isso, até porque a gente está dando conta também de algumas atividades da escola, a gente está, né, fazendo trabalho remoto. Nós estamos trabalhando em casa, a gente está com trabalho remoto. A gente está dando conta de muitas atividades da escola também, por isso que só pode acontecer a cada 15 dias. Tá? Obrigada. Então, obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijo para todo mundo. Fiquem bem. Fiquem em casa. Tchau.